Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. O nosso tema de hoje é bastante bacana: equilíbrio é a chave. Com o mercado de trabalho cada dia mais competitivo e as pessoas se sentindo obrigadas a trabalhar muito para manter o emprego ou para conseguir uma promoção, elas deixam a vida de lado, a vida pessoal delas de lado. Contudo, quando nós entramos nesse fluxo, nós acabamos esquecendo os nossos limites e isso pode ser um erro bem grave para a sua vida. Quem está aqui com a gente hoje é a repórter Milena Grigoletti. Oi. Olá, Milena, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Hoje, quem está aqui conosco para compartilhar sobre esse tema é o consultor empresarial Carlos Alex Fett, ele que é autor do livro Domínio, a Arte de Vender e Liderar com Sucesso, e também o Danilo Godoy, que é Master Coach Executivo de Negócios especializado em inteligência emocional. Boa tarde, obrigada pela disponibilidade de vocês. E já começando a nossa primeira pergunta, com o mercado de trabalho cada dia mais competitivo, as pessoas sentem essa necessidade de trabalhar cada dia mais e acabam deixando de lado a vida pessoal. Por que vocês acham que isso acontece e é esse tipo de profissional que as empresas buscam hoje? Olá, Milena, Gisele, Danilo, prazer estar aqui no Diário mais uma vez. Acredito eu que há uma ansiedade coletiva, uma necessidade de estar constantemente em evidência, em suprir expectativas pessoais e coletivas, alheias. Isso faz com que a gente queira trabalhar mais do que precisa. Parece, né, uma coisa meio errada de dizer, trabalhar é sempre bom, mas essa ansiedade faz com que a gente acabe colocando muitas vezes a necessidade profissional acima da necessidade pessoal. Isso acaba prejudicando o profissional no seu todo, no seu conjunto, certo, Danilo? Com certeza. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, agradecer o convite. Não tenha dúvida, né? Assim, o trabalho em excesso e principalmente a falta de gerenciar as atividades, priorizar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, na hora que deve ser feito. Não necessariamente a pessoa que trabalha muito, que fica muito tempo no trabalho, é a pessoa que a ser procurada, a ser disputada pelas empresas. É completamente diferente a produtividade, a pessoa que é produtiva e a pessoa que cumpre tarefas. É completamente diferente, totalmente distinto. O profissional que é requisitado é o profissional que dá resultado, é o profissional produtivo. Então não adianta nada você ser uma pessoa que cumpre tarefas, ficar lá cumprindo tarefas, mas você não produz efetivamente os resultados que a empresa precisa, que a empresa busca. As biografias das pessoas de sucesso pelo mundo todo, elas estão recheadas de exemplos de que elas só conseguiram se tornar bem-sucedidas quando elas conseguiram um equilíbrio na vida delas. Elas admitem que elas trabalharam ou trabalham muito sim, mas que elas valorizam muito outras questões, como o lado espiritual, o lado pessoal, o lado emocional. Por que esse despertar de que é preciso um equilíbrio acontece para algumas pessoas e não para outras? Bom, primeiro porque a gente acredita que a gente tem várias vidas, né? Uma vida profissional, uma vida amorosa, uma vida financeira, e é tudo uma mentira. A gente tem uma vida só e tudo acontece em volta dessa vida. Né? Então, como é que você vai ter um destaque em uma área, mas você não vai ter o destaque em outra? Se você tiver trabalhando muito, provavelmente o seu relacionamento não está indo muito bem. Porque se trabalha muito, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para os seus filhos, enfim, certo? Não tem tempo para a sua saúde. Então, como é que você, imagina trabalhando que nem doido, fazendo muito dinheiro, chegando no final da sua vida com um acúmulo de riqueza, e aí você usa esse dinheiro para cuidar da sua saúde. Então não faz sentido você só trabalhar, só focar no trabalho, sendo que você tem outras áreas da sua vida que precisam também de atenção, e é justamente onde entra o equilíbrio. Onde você começa, por exemplo, a praticar atividade física, começa a te dar mais produtividade, uma mente mais sã e produtiva, liberando química positiva no teu corpo, que faça você ter muito mais produtividade. Então, aí a busca do equilíbrio dessas pessoas que sim, trabalham muito, produzem muito, mas que também buscam um equilíbrio entre espiritualidade, família, lazer, social.
Sim, e essa separação de vidas, como citou o Danilo, é que faz mal às vezes para nós. Por quê? Porque na verdade, por elas estarem interligadas, às vezes a gente começa a trabalhar demais para tampar um problema que existe na outra vida, entre aspas. Então eu saio da minha casa, estou com um problema com a minha família, eu chego, começo, me afundo no trabalho como se aquilo fosse apagar o meu problema. E não vai apagar, vai aumentar. Porque você vai se distanciar da família, você vai ter dificuldade no relacionamento, você vai ter dificuldade de se expressar, você vai se fechar em si mesmo, enfim, está desequilibrado. Eu até cito isso num dos meus livros, que às vezes a pessoa chega no trabalho e fala, vou virar a chavinha agora. Não, a chavinha está ligada direto, né? A gente está ligado em tudo. Então cabe a nós termos essa capacidade, essa persuasão própria, né? De convencer-se a si mesmo que é necessário você buscar um equilíbrio em todos os setores da sua vida. E se você vê que está faltando algum desses lados para você conseguir esse equilíbrio, que você vai diagnosticar aonde está a raiz do problema, porque senão você vai acabar trabalhando mais do que precisa, não vai resolver os outros problemas e vai se sentir mal. E como perceber que a pessoa está passando da conta, está trabalhando demais, e por que buscar esse equilíbrio é tão importante? Bom, primeiro, eu acredito muito que a vida dá vários feedbacks. Né? A vida diz o que está acontecendo, né? Te dá os parâmetros ali do que está acontecendo. Então, se você está trabalhando muito, provavelmente seus colegas de trabalho estão dizendo isso. Provavelmente a sua esposa, a sua família, os seus filhos estão dizendo isso. Você precisa trabalhar menos, cuida menos, dá mais atenção aqui para casa, para a sua saúde, ou seu pai, ou sua mãe, vão dizer isso. Então, basta você ter uma autocrítica e começar a prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, que você facilmente vai reconhecer, né, caso você já não tenha reconhecido isso ainda por si só. E o trabalho, a gente tem que entender, né, Milena, Gisele, é que não é só a atividade, é a mental que você, a ligação mental que você fica naquela tua obrigatoriedade profissional. Porque às vezes o teu trabalho é 8 horas, são 8 horas, beleza, você fica lá 8 horas no teu ambiente de trabalho. Só que você chega em casa, você continua ligado lá. Então você não consegue dar atenção para outros aspectos importantíssimos na sua vida que vão dar sustentação para o teu trabalho material render e produzir efetivamente, como citou o Danilo no começo. Nós acabamos ficando bitolados, achando que este comprometimento, entre aspas, é que vai nos fazer crescer profissionalmente, quando na verdade ele está nos alavancando tristezas, angústias, decepções, frustrações, porque a gente não consegue atingir o objetivo principal, que é estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está limitando o nosso pensamento, a nossa mente para o trabalho em si. Ok, nós estamos falando que esse equilíbrio deve partir de cada um de nós, mas vocês trabalham diariamente com grandes empresas e nós estamos passando sim por uma crise econômica. As empresas de todos os setores estão fazendo readequações nos seus quadros, reduzindo o quadro de funcionários, porém as atividades continuam as mesmas. Essas empresas, aparentemente, elas ganham num primeiro momento, mas elas não acabam perdendo, depois sobrecarregando os funcionários que ficam, que permanecem, por conta da exaustão que eles vão entrar? Certamente, esse é um desafio gigantesco, né? Então, principalmente, né, como você bem disse, o momento que a gente está vivendo, existe ali uma redução no quadro e, naturalmente, o acúmulo é muito grande, tem muita coisa para fazer, mas eu volto a insistir, se a pessoa não tiver uma consciência de que a alimentação dela faz parte, eu estava falando isso antes de começar, inclusive, né, você cuidar da sua alimentação. Né? Muitas vezes o que acontece, a pessoa tem tanta coisa para fazer que ela sai para o almoço 10, 15 minutos, come um salgado, toma uma coca e continua o trabalho. Mas, poxa, qual é o tipo de alimento, qual é o tipo de carvão que você está jogando para dentro da sua locomotiva? Sabe, ele não está sendo um carvão produtivo. Então, a coca por si só tem tanto açúcar, a gente já sabe, estou chovendo no molhado aqui, a gente já sabe disso. E isso consome muito a sua energia, então, quer dizer, diminui a sua concentração, o seu foco, a capacidade do seu cérebro em trabalhar, em produzir, em ter mais foco, porque ele está preocupado em tirar toda aquela cafeína, nosso corpo não sabe digerir a cafeína, tirar toda aquela açúcar do corpo. Então, assim, é um desafio, sim, gerenciar tudo isso, mas ainda assim a gente precisa, cada um de nós, ter o cuidado
cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar das outras áreas aí também. Mas a empresa ganha no primeiro momento, ela perde depois? Gisele, eu acho que a empresa não ganha em momento nenhum quando ela faz essa readequação. Primeiro, que ela vai sobrecarregar o colaborador que fica. Segundo, que às vezes, infelizmente, tem que optar por um ou outro e isso acaba deixando de lado um bom profissional por uma readequação momentânea que não vai trazer a longo prazo aquilo que a empresa precisa, que também ela precisa do equilíbrio, né? É óbvio que nós temos um país com uma sobrecarga de impostos absurdos, enfim, e por o lado do funcionário também há uma competição muito grande, porque ele olha lá fora, tem milhões de desempregados. Então fica difícil a gente falar de equilíbrio para os dois lados. Um empresário precisando diminuir custos, o empregado lutando, fazendo de tudo para permanecer empregado. Se não houver um pensamento em conjunto com relação a isso, que as empresas pensem primeiro em ter funcionários produtivos para elevar o seu nível de rentabilidade, ao invés de cortar simplesmente as funções, ela vai estar enxugando gelo. Ela vai estar demitindo, vai economizar um pouquinho agora, mas lá na frente vai perder. Por outro lado, os funcionários que ficarem, os colaboradores, cabem a eles compreenderem que a produtividade vai estar ligada à parte mental, como a gente falou, dele estar bem consigo mesmo, para poder suprir as necessidades que lhes são incumbidas ou, infelizmente, às vezes, cumprindo funções que eram dadas a outros e que naquele momento não estão mais fazendo parte do quadro. Ok, então qual é o modelo de gestão, gente? É a pergunta de $1 milhão, certamente. Qual é o modelo de gestão ideal nesse momento que nós estamos fazendo readequação, não só nas empresas, dentro das nossas próprias casas? Sim, parcimônia, com cuidado, atenção, nada abrupto. Tudo que é feito abrupto, empresarial ou pessoalmente, é fadado ao fracasso. A gente não chega em lugar nenhum. Eu já estou me antecipando que vai ter problema ano que vem com o presidente eleito que vai ser, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Haddad, se vai ser PT, PSL, enfim. Então eu já vou criar uma expectativa. Isso não é planejamento estratégico. Isso daí é ansiedade empresarial. E acaba contaminando o funcionário, o colaborador, que já fica apreensivo, vai ter corte, aí não produz direito, aí chega em casa, briga com o esposo, com a esposa, não trata bem os filhos, não tem vida. Essa preocupação demasiada, né? Exato. Então, o modelo de gestão é analisar com calma o ambiente e tentar absorver as oportunidades que o ambiente recessivo apresenta. Porque muita gente se recolhe no ambiente recessivo, quando na verdade a oportunidade pode estar exatamente naquele momento. Então, ao invés de deixar de lado aquele colaborador que você acha que é um peso, estimule-o a motivar-se. E com isso ele produzirá mais e automaticamente a empresa pode passar por esse momento sem a necessidade de corte. É um modelo de gestão que não é fácil, óbvio, mas é o ideal. Nós temos vários internautas aqui entrando em contato com a gente. A Sueli Santos está dizendo oi. Flávia Maldonado de Freitas e a Maria Machado acenando, olá. A Juliane Ferraroni Batista marcou duas pessoas, a Maria de Lourdes de Souza Ferraroni, o José Ricardo, e comentou: este é o Danilo que fiz o curso de coaching, excelente. Doralice Pavão dizendo olá também. Tânia Teixeira comentando que o bate-papo está bem legal. E a Glaciele, desculpa se eu li seu nome errado, está acenando. Lembrando que vocês que estão assistindo o programa também podem mandar suas perguntas e seus comentários para agregar aqui para a gente fazer para os nossos convidados. Gente, a maioria de nós hoje chega em casa e não consegue desligar. Vocês mesmos disseram, nós não temos vidas diferentes, é a nossa mesma vida e que depende da gente sim, esse equilíbrio. Mas agora vamos partir para a parte prática. Eu chego em casa, como é que eu começo a me reequilibrar a minha vida? É já começar deixando o celular corporativo de lado, parando tudo. Queria que vocês dessem para a gente o caminho das pedras. Isso aí é, de novo, né, um desafio sempre, porque a gente tem que se doutrinar, porque senão não tem jeito. A gente volta que o acúmulo de coisas que a gente tem para fazer hoje é muito grande. Na palma da nossa mão a gente tem o mundo, né, acesso ao mundo. Então, como é que a gente gerencia isso? Criando disciplina. Num determinado horário, se você
ou você determina horários para você usar o seu celular, o seu smartphone, o horário que você vai ter acesso às redes sociais, ou você, enfim, você vai estar fadada ali a ficar sempre escrava da tecnologia. A tecnologia foi criada para facilitar o nosso caminho, né, e não para a gente ser escravo dela. Então, enfim, dê algumas ações para que você consiga eliminar isso. E pelo que eu estou vendo, é um caminho individual, cada um decide qual é o melhor para você, não tem o caminho das pedras para todo mundo seguir. É isso? Com certeza, porque a personalidade de cada um é diferente, né? Então, algumas pessoas conseguem ter esta separação de vidas, né? Atendendo e comunicando no celular constantemente, mas não deixando que aquilo afete aquilo que ela está fazendo naquele momento. Outras pessoas realmente precisam se desligar totalmente, ponderar tempos para poder responder, e quando pondera, ela também precisa ter cuidado para não criar ansiedade de um WhatsApp, por exemplo, agora ficou azulzinho. Ficou azulzinho, se em 15 segundos você não responder para a pessoa dá chilique do lado de lá. Acontece, porque acontece com a gente também. Às vezes, ele leu e não vai falar nada. Né? Então a gente tem que entender que cada pessoa tem seu tempo. Não adianta, às vezes a pessoa vai responder no dia seguinte, às vezes a pessoa vai responder daqui a pouco. Então, creio eu na sua pergunta que o primeiro passo para a gente conseguir desligar é controlar a danada da ansiedade, que é o grande mal nosso de querer resolver tudo muito rápido. E tomando cuidado, obviamente, também não ficar um procrastinador, de deixar sempre para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Nós podemos nos planejar sem sermos escravos do tempo. O tempo ele tem que estar ao nosso favor e não nós ficarmos totalmente bitolados, porque também vai chegar a hora que a gente não vai ter hora nem de dormir. E aí, produção zero. E vocês mencionaram que as empresas não buscam uma pessoa que é bitolada, que fica lá 24 horas por dia pensando em trabalho. Quais são as habilidades, então, que o funcionário tem que ter para ser bem requisitado pela empresa, para ter produtividade na empresa? Danilo, não sei se você também acaba observando isso, mas nas consultorias que eu presto nas empresas, Lena, Gisele, Danilo e internautas, eu observo muito que as empresas estão, pelo menos a maioria delas, focando mais no quê? No quociente emocional. Pessoas que tenham e saibam utilizar da empatia, colocar-se no lugar do outro, saber os limites do outro e saber o limite próprio. Esse é um modelo de papel que está fazendo a empresa progredir de uma forma sadia, né? O grande trabalhador, que se denomina com aquele que não tem tempo para nada, que foca 100% na empresa, na verdade é um workaholic que está perdendo espaço, porque, como disse o Danilo no começo, ele não produz a contento, ele não dá resultado na maioria das vezes, ele cria situações para ficar em evidência muitas vezes pela ansiedade dele, e isso acaba prejudicando a empresa e ele próprio. Só vamos esclarecer aqui que o workaholic é uma pessoa viciada em trabalho, vem de um termo em inglês de viciado em trabalho. Exatamente. Danilo? Exato. E pesquisas e mais pesquisas, né, vem comprovando cada vez mais a importância do coeficiente emocional, como o Carlos estava dizendo. A importância de você saber lidar com outras pessoas, saber se vender, fazer uma venda de uma apresentação, de um projeto, saber falar em público, conversar com as pessoas, dar e receber ordens, né, sem você agredir ninguém, né, com uma comunicação não violenta. Isso é extremamente importante. Né? Então, as pesquisas vêm mostrando cada vez mais, e vocês provavelmente já vivenciaram isso também, pessoas capacitadas tecnicamente, com uma capacidade fantástica técnica, mas não tinha habilidade de se relacionar com outras pessoas. Então tem um QI muitas vezes elevado, mas pouca coeficiência emocional. E muitas vezes essa pessoa que tem uma capacidade técnica muito grande, ela é desligada, e outra pessoa sem tanta capacidade técnica assume, mas porque tem uma coeficiência emocional muito grande. Porque ela sabe se relacionar com as pessoas, sabe conversar, sabe se apresentar e tudo mais. Então ela sabe conviver num ambiente onde exige time, entendimento, empatia, você se colocar no lugar do outro. Nós somos pessoas, nós somos máquinas, então nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está super, ultra motivado, não é verdade? Então entender que a outra pessoa também tem esses momentos faz toda a diferença. A Flávia Maldonado de Freitas tem uma pergunta aqui para vocês. Como melhorar minha gestão pessoal?
favor. Gestão pessoal. É uma coisa bem mais ampla, né? O que seria a gestão pessoal? De uma maneira geral, você poderia começar ali, por exemplo, gerindo a quantidade de coisas que você tem para fazer, os seus projetos, suas atividades, tempo, né? A gente não gerencia o nosso tempo vai passar para todo mundo. Então, o primeiro passo é você começar a gerenciar as suas atividades, a quantidade de coisas que você tem para fazer. Uma vez que você tem clareza do que você precisa fazer, começar a dar prioridade para cada uma delas. O quão importante é você trabalhar nessa ou naquela atividade, nesse momento, nesse dia, nessa semana, nesse mês. Agendar-se e dar sequência de acordo com aquilo que você se planejou. Se a gente não tem esse planejamento, como disse o Danilo, muitas vezes a gente acaba fazendo tudo empiricamente, né? Começa às 6 horas da manhã, acaba às 11 horas da noite, nossa, o tempo já foi, acabou, eu não fiz nada. Sim. Nós não nos planejamos. E a agenda, assim, eu tentei ensinar para os meus filhos desde pequenininho. Programem-se. Porque senão não fica aquela coisa bitolada, né? Você tem que ter flexibilidade dentro do seu tempo do dia a dia, mas se você não souber mais ou menos os horários, as etapas do que você vai fazer e não esforçar-se para fazer naquele tempo, você acaba se perdendo mesmo, porque o nosso tempo voa. Não só por causa de nós, mas por causa das pessoas que nos cercam, que também tem uma exigência muito grande do nosso tempo. Exato. E aí você vira um cumpridor de tarefas, né? Você está sempre apagando incêndio, né? Você está sempre cobrindo outras pessoas ou apagando os seus próprios incêndios ali, mas faltou planejamento. Você organizar a sua agenda, se organizar, para que você consiga dar direcionamento, foco, continuidade nas coisas que você precisa fazer. Ela agradeceu pela resposta de vocês. Legal. O Luiz Brugnoli e a Regiane Rodrigues também estão acenando para a gente. Olá. E a Grace Grigoleto está elogiando, falando que é um excelente tema que nós estamos tratando. Legal. Nós estamos com um número aqui aparentemente baixo, mas isso em valores ele é elevadíssimo. O estresse profissional, ele representa, segundo alguns dados, 3,5% do PIB nacional. Esse valor é calculado em cima do afastamento dos profissionais do trabalho por conta desse esgotamento, tratamentos médicos por conta dos problemas advindos do estresse e até mesmo com o presenteísmo, que é um termo que vocês mesmos usam para o funcionário que comparece ao trabalho diariamente, mas ele não produz e não acrescenta em absolutamente nada, porque ele está esgotado. Num primeiro momento, ele não percebe que a corda vai estourar em cima dele, que depende dele gerir isso, porque a hora que ele parar de produzir, a empresa vai sim dispensá-lo? Sim, o nosso corpo, eu costumo dizer que ele não fala, ele grita. Então, o tempo todo o nosso corpo vai dando sinais. Se tem alguma coisa errada, a algum momento, basta você fazer uma autoanálise, uma autocrítica, falar, pô, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa dor XYZ? Porque o nosso corpo vai dando sinais, ele vai mostrando pra gente o que está acontecendo. Então, se a gente não parar alguns minutos para fazer essa reflexão, essa análise interna, uma hora vai estourar. E aí vai afastar, e aí corre o risco de não voltar. Aí quando volta, logo é desligado, por conta desses e outros motivos que não para. Acha que é uma máquina, não somos máquinas. E não é só a pessoa que acha. Muitas vezes os líderes dessas pessoas incentivam que elas sejam uma máquina. Minha área específica é vendas, negociação, e as metas elas são muito agressivas. Empresa pequena, média, grande, multinacional, não importa. A pessoa acabou o dia 30, entrou dia 1º, esquece o que ela fez e exige tudo novamente e às vezes com 10, 15, 20% a mais do que foi feito no anterior. Isso é próprio do capitalismo selvagem que a gente vive, que vai matando a pessoa aos poucos, a pessoa vai se envolvendo naquilo e acaba transformando-se num colaborador voraz, não só do tempo dela, mas das pessoas que estão em volta dela. E ela vai ficando doente sem perceber. Agora, aos líderes, caberia, pelo menos, compreender o limite de cada um e administrar expectativas e não criar
metas e objetivos inatingíveis às vezes, como se fosse um acelerador na busca daquilo que a empresa precisa. Porque na verdade ele é um desmotivador. Porque a pessoa acaba ficando doente, como você falou, e não vai se afastar pelo estresse, vai acabar mudando de emprego, pira. E isso a gente vê mesmo, vê muito disso. Então cabe também às empresas, penso eu, independente da atitude pessoal do colaborador, que elas ajudem a dosar essa necessidade de ser sempre melhor amanhã do que foi hoje. Porque a gente fica se cobrando demais e quando a gente se cobra além do limite, a gente passa do ponto. Excelente. Aqui nós temos o Fernando Fornazieri também dando oi. E obrigada pela audiência de todos. Sigam mandando suas contribuições. O que vai acontecer? A pessoa que não encontrar esse equilíbrio, vocês já disseram, elas vão adoecer. E a empresa que não encontrar esse equilíbrio e repassando aos seus colaboradores, achando que, bom, de gente insubstituível, o cemitério está cheio, você não serve, a gente coloca imediatamente outro no seu lugar. Não é bem assim. O que pode acontecer com essas empresas que não promovem esse equilíbrio? A sociedade, embora tenha esse capitalismo selvagem que a gente citou, está sendo, vem absorvendo jovens que têm uma mentalidade um pouco diferente. Né? Eu tenho uma filha de 21 e um menino de 16. A mentalidade deles com o trabalho já é diferente. Eles assumem a responsabilidade, eu vejo com os amigos também mais próximos. Tem a responsabilidade, mas aquilo não é o fim, é o meio. Né? Não vivem para trabalhar, mas trabalham para viver. E, consequentemente, tem a responsabilidade dentro disso. As empresas que não se adaptarem a isso, terem nos seus ambientes espaços, como a gente vê em Google, aqui em Rio Preto mesmo, eu tive a oportunidade de ver em algumas empresas também, espaços para a pessoa relaxar, ter um tempo para ela própria no momento do trabalho. Né? Até 10, 20 anos atrás, isso era impensável. E é importante que as empresas se adaptem a essa juventude que está chegando com uma visão diferente de mercado. Que elas querem sim conquistar o espaço dela. Só que isso não é a todo custo. Querem ter o tempo para si, querem estar com os amigos, querem curtir as baladas, querem viajar, né? Distancia mais o tempo para casar. E tudo isso, se as empresas não acordarem agora, muitas empresas de renome, creio eu, vão ficar para trás na busca dos melhores profissionais, porque essa juventude está se adaptando, está agregando conhecimento, mas vai ter a oportunidade de escolher a empresa que ela quer prestar serviço. Ela não vai querer ser um escravo do seu próprio tempo. Ela vai querer doar aquele tempo que ela tem, ser remunerada para isso, mas ser respeitada com o seu tempo. Exato. E complementando o que o Carlos disse, eu acredito que a gente está num momento de transição. A gente veio desde a época pós-industrial, né, nesse capitalismo selvagem, maluco, de trabalho, onde a gente vivia para trabalhar, né, era uma coisa muito, desde muito lá de trás. E agora está justamente nesse momento onde filhos, jovens, eles estão entrando no mercado de trabalho, mas com uma outra consciência, que talvez tenha sido passada por nós, ou talvez eles sejam mais evoluídos que nós, mas que eles já estão pensando numa maneira completamente diferente da nossa. Que é já preocupado com a balada, preocupado com os amigos, preocupado com a saúde, preocupado em viajar, preocupado em aproveitar a vida, e que também tem um trabalho. Mas que esse trabalho seja complemento à vida deles, que faça sentido para a vida deles. Não seja só algo a ser trabalhado, trabalhar só porque tem que trabalhar. Então que faça realmente uma conexão, que encaixe na vida da pessoa, que o trabalho tenha um significado, tenha um propósito, uma missão, tudo conectado com o que ela realmente gosta de fazer e não trabalhar simplesmente porque o pai ou a mãe acham que tem que trabalhar e por aí vai. Aqui mais internautas, o Flávio Migliorança está também dizendo oi. A Flávia Maldonado de Freitas escreveu assim: falou tudo, também sou vendedora, muito bom. Estou abrindo minha empresa agora, saí da minha zona de conforto, quais dicas vocês poderiam me dar? E a Rita de Cássia Godoy está falando parabéns pelo tema, muito esclarecedor. Regiane Rodrigues comentando muito bom.
E quais dicas vocês dariam para a Flávia, então, que está abrindo a empresa agora? Vendas, Flávia. Olha, você vai ter que ter persistência, perseverança, dedicação, mas equilíbrio. É a dica de ouro que todo mundo imagina que consegue colocar em prática, mas é muito difícil. Porque quando a gente tem um negócio próprio, e eu já fui funcionário de pequenas, médias, grandes empresas multinacionais, hoje eu trabalho por conta já há alguns anos, né? E não é fácil. Não é fácil. Você tem um negócio próprio, porque quando você está trabalhando para algum lugar, querendo ou não, no quinto dia útil, o teu salário está lá, grande, pequeno, você faz as tuas contas em cima daquilo. Na hora que você tem um negócio próprio, ainda mais para implantar, não é fácil. Flávia, né? Não é fácil. Mas é muito meritório, porque você está saindo do seu estado de conforto, como você disse, e proativamente está buscando uma coisa nova. A minha dica, complementando aquilo que eu disse no início, é o seguinte: não esmoreça nos primeiros problemas. Lembre da sua capacidade, de tudo aquilo que você conquistou como colaboradora. Acesse na sua mente aquilo que você não gostava dentro da sua empresa e tente fazer diferente na sua, independente do tamanho. E, acima de tudo, confie em si mesma e dê tempo para si mesma. Esse é um dos grandes meios para a pessoa conquistar o sucesso no empreendimento solo. Né? Concordo. Flávia trabalha com vendas, não só em vendas, mas todas as outras áreas, mesmo que você esteja dentro de uma corporação ou se você está iniciando um novo projeto, empreendendo, tenha metas muito bem definidas, com objetivos claros de onde você quer chegar e principalmente quebrando esses objetivos em pequenas metas, em pequenas ações, para que você consiga mensurar se você está caminhando na direção do que você quer, do seu objetivo, do seu negócio. Então, para que você tenha justamente a consciência, a clareza, se você está caminhando, se está claro, se está fácil, ou se você está no caminho, ou se você fugiu do caminho, para onde você está caminhando. Então, tenha metas, principalmente trabalhando com vendas. Bom, gente, é isso. Nós estamos aqui com dois grandes profissionais, o Danilo Godoy e o Carlos Alex Fett. Acho que a gente teria assunto para o resto da tarde, mas o tempo de vocês é precioso e de quem está em casa, que parou para ver essas dicas também. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês e saber se vocês querem dar uma última dicasinha bem rápida para a gente encerrar. Legal, com certeza. Uma dica que eu gosto sempre de passar é: se avalie a cada 15 dias. Como está a sua vida a cada 15 dias? Pergunte como é que está o seu emocional, como é que está a sua saúde, como é que está a área financeira na tua vida, como estão os seus relacionamentos, como está a espiritualidade. Faça uma análise rápida, breve, de 15 minutos a cada 15 dias. Faça essa autoanálise e veja as respostas que naturalmente surgem para que você possa dar atenção e foco em cada uma dessas áreas. Você ir ajustando, como se fosse os pratos que a gente vai rodando, só que sabendo exatamente qual prato você gerenciar e qual hora, em qual momento você dá atenção e foco para aqueles pratos. Gisele, Milena, Danilo, agradeço, Lígia, a oportunidade de estar aqui, sempre estarei à disposição. E ao internauta eu digo um item que faz parte da minha vida. Eu penso sempre o seguinte: a gente está sempre em evolução constante. Não achemos que estamos prontos, preparados, que já sabemos tudo. Evolua sempre. Eu tenho como mantra na minha vida a frase que tem lá no templo de Delfos, na Grécia, que é: conhece-te a ti mesmo, que guiou o filósofo Sócrates há tantos anos, há milhares de anos, e é uma verdade. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente começa a compreender os nossos limites e estimular as nossas virtudes, nós conseguimos mais sucesso e, acima de tudo, nós conseguimos mais o equilíbrio, que é a chave de tudo. Excelente. Agradecer aos internautas, o carinho, todo mundo que participou, todo mundo que veio aqui. Agradecer pela presença, pelo convite. Gi, Helena, obrigado mesmo pela participação. Carlos, trocando aqui. Sim. Fantástico, bom demais, aprendendo muito aqui. Que bom.